Quem já experimentou um momento de raiva, de frustração, ou até de alegria, euforia, deve já ter percebido que essa manifestação afetiva emocional, ela não é uma manifestação só da cabeça, né? Na verdade, a gente manifesta todo o corpo, né? Dói a barriga, dói o estômago, a gente fica mais nervoso, as mãos tremem. Então, aparentemente, existe uma relação absolutamente integrada daquilo que a gente é como indivíduos. Agora, quando a gente vai colocar essa integralidade na prática, a gente tem um pouco de dificuldade de conceber e de aceitar realmente esse corpo absolutamente integral da forma como a gente está falando aqui. Um dos assuntos que mais tem intrigado nós, pesquisadores e a comunidade de maneira geral, é essa relação entre o sentido da nossa vida, o que a gente faz, ou por que a gente faz as coisas e em que grau ou em que medida a gente tem mais ou menos vontade para se engajar em diversas atividades, em diversos comportamentos. Então, ter ou não ter vontade é um elemento, é um comportamento, é uma dimensão importante para o ser humano. E nós, seres humanos, obviamente, a gente se questiona sobre por que a gente faz as coisas, qual é a razão, né? Qual o sentido daquilo que a gente está fazendo. Um elemento que pesa bastante na conta aí de fazer ou não fazer, ter vontade ou não ter vontade, é ter saúde, ou ter uma vida que eventualmente vale a pena. O problema é que quando a gente fala de motivação, a gente tende a imaginar, ou tende a pensar que motivação é um reflexo do nosso pensamento, do tipo assim, acredita que você pode e as coisas vão acontecer e vão dar certo. Ou planeje, né? Crie metas, ou seja, crie um plano cognitivo, um plano mental que as coisas tendem a funcionar. Quando a gente vai colocar essas percepções em prática, a gente vai ver que o dia a dia, a realidade, ela é muito mais complexa do que isso. Do ponto de vista teórico da coisa, a gente foi construído a partir de uma ideia filosófica, de uma ideia conceitual, de que a cabeça, ou seja, os aspectos cognitivos, seriam muito importantes ou que mandariam no nosso comportamento. Por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque há na nossa construção social uma separação mesmo entre corpo e mente. Então a gente tende a olhar para os aspectos da mente de forma separada e tende a olhar para os aspectos do corpo de forma separada. Isso é tão verdade que a nossa sociedade, por exemplo, cria muitos estigmas quando alguém adoece do ponto de vista emocional, né? Sim, problemas psicológicos é um estigma ainda, é um paradigma ainda. Procurar um tratamento, uma terapia ou ir no psiquiatra, nossa, a gente tem muito medo disso, de adoecer, né, emocionalmente. E, por outro lado, a gente cria hoje socialmente uma ultravalorização dos aspectos do corpo, né? E a gente lida com a estética, com essa relação de emagrecimento, ficar um pouco mais forte, postar uma foto bonita no Instagram, etc, etc, etc. Essa separação, essa divisão que a gente construiu teoricamente ou historicamente falando, geram inúmeros problemas. Um desses problemas é que a gente tem muita dificuldade de entender o que nós somos, o que a gente deseja, o que a gente quer para viver, para existir, né? Qual a função e como que nós vamos ter vontade para viver uma vida que valha mais a pena. Então, olha só, se a gente olhar para a escola, por exemplo, vamos pegar o exemplo da escola. O que a escola faz com a gente? Né? Ao longo de 12, né, 13 anos a escola é um ambiente que adormece, né, que acalma o corpo para valorizar os aspectos da mente, para a gente poder estudar. E é um pouco contraditório, na medida que a gente é colocado numa sala com várias crianças e não pode conversar. Parece que vai contra a nossa natureza, né? Ou aquilo que a gente deseja de forma honesta. A gente quer conversar, né? A escola tem espaços enormes, tem corredores, né? Mas não pode correr, por exemplo. Eu sempre gosto de usar o exemplo do verbo to be. A gente passa muitos anos na escola aprendendo inglês, né?
E o principal conteúdo, talvez um dos poucos conteúdos, por exemplo, que eu tive, foi o verbo to be. Olha como é curioso, que a gente passa vários anos da escola aprendendo o verbo to be, sai da escola e não sabe o verbo to be. Na verdade, muitas pessoas saem da escola com aversão ao inglês. O que pode acontecer? Claro, não é uma crítica vazia, né, aos vários professores e bons professores de inglês que existem por aí. Eu também tive vários professores de inglês bons e ultra competentes, mas o fato é que muitos conteúdos da escola, né, estou falando da escola porque é algo comum, muita gente não, a maioria das pessoas passam pela escola, né, mas muito do que se vê na escola são várias partezinhas que quando a gente junta parece não fazer muito sentido. Então, se a gente traduzir essa analogia para aquilo que a gente é, quando a gente cria muitos fragmentos ou muitas partezinhas da gente, ser humano, quando a gente vai juntar, a gente também não consegue explicar ou não consegue entender muito do que a gente faz. Eu quero adiantar uma coisa para vocês. Só dizer para as pessoas que elas precisam ter disciplina, basta fazer, basta querer, basta ter vontade, é uma partezinha que não explica o que a gente, ou o que nós somos. Porque o ambiente importa, as oportunidades importam, as nossas escolhas importam, a nossa capacidade de refletir, de estar consciente importa. Então, é um conjunto de fatores que, de forma integrada, que vai gerar o nosso comportamento. Nesse sentido, a gente precisa ter claro uma coisa que é bem importante. Nós, seres humanos, a gente requer algumas necessidades básicas para existir, para viver e para ter vontade. A gente conhece bem, a gente concebe bem o conceito de necessidades fisiológicas básicas. Por exemplo, beber água, comer, fazer xixi, cocô, dormir, são elementos da nossa fisiologia, desse corpo mais biológico, que requer que a gente cumpra, que a gente suporte, né? A palavra suporte é importante, que a gente suporte essas necessidades para que a gente possa manter a vida, né? Mas não só manter a vida, porque quando a gente não alimenta, né, o nosso corpo, quando a gente não dá água para ele, quando a gente não descansa ele, a gente adoece e eventualmente morre. Mas entre adoecer e morrer tem uma coisa que é muito importante, a gente perde vontade de fazer as coisas. Então tem um elemento que é um elemento energético mesmo. Então vamos entender motivação como uma energia, uma potencial energia ou várias energias. Então perceba que quando eu deixo de cumprir uma necessidade humana básica, no meio tem esse componente que é energético. Eu vou perder vontade. Com fome eu não tenho vontade de fazer as coisas. Ou eu fico mais irritado, eu fico mais impaciente, né? Uma noite mal dormida, né? Olha o que acontece no nosso dia subsequente, né? Nossa capacidade de se concentrar, nossa capacidade de prestar atenção no que está em volta. Então há uma repercussão comportamental, há uma repercussão afetivo, emocional, fruto desse não cumprimento dessas necessidades básicas. Um conceito que é importante dentro das necessidades básicas é o que a gente chama de necessidades psicológicas básicas, que são igualmente relevantes, importantes e vitais para a nossa existência. As teorias, existem várias teorias que dão conta aí de falar sobre necessidades psicológicas básicas. Necessidades psicológicas básicas são requerimentos que garantem a nossa continuidade na vida. Por exemplo, aparentemente o ser humano, e tem muitas provas científicas disso, o ser humano quer ser autônomo para conduzir a sua vida. Então, quando a gente interfere na autonomia de alguém, a gente perde vontade de fazer alguma coisa. Quem é pai, quem é mãe ou quem aí convive com crianças vai entender bem o que eu estou falando. A criança busca visceralmente a autonomia. Ela, num determinado momento da sua vida, ela quer descobrir as coisas sozinha, ela quer andar sozinha, ela quer caminhar sozinha, ela quer correr sozinha, ela quer trocar a roupa sozinha, ela quer fazer as coisas sozinha, ela quer liderar a vida. E nós também somos assim. A gente quer liderar nossas vidas. Então, estou dando exemplo de uma necessidade básica, né? Que é essa necessidade de ser autônomo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando de necessidades básicas porque na concepção mais tradicional, mais dominante daquilo que nós somos, existe uma ideia lá de Descartes, assim, eu estou consciente do que eu sou um ser capaz de gerar consciência, e essa consciência gera a minha existência. Que é aquela frase famosa, né? Penso, logo existo.
Descartes teve um papel filosófico, né, e para a produção de conhecimento importante, né, obviamente, porque ele dá conta de explicar a gente a partir desse potencial cognitivo, né, mas o que a gente tem observado é que potencialmente, as bases para entender o que nós somos não está de partida na nossa consciência. Do tipo assim, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? E hoje, a gente tem reunido provas científicas muito consistentes. Potencialmente, é o contrário. Potencialmente, eu existo, logo eu penso. Porque, aparentemente, o ser humano, sem contato, né, sem relações, sem interação com o ambiente, com esse mundo material, com o entorno, ele provavelmente não é capaz de gerar essa consciência de partida. Então, nós, seres humanos, a gente toca, pega, coloca na boca, manipula, chuta, sobe na árvore, dança, produz cultura, como forma de garantir a nossa existência, né? Imagina um abraço, né? Quando a gente abraça alguém, tudo que gera, né, de emoção, de sensações, isso gera símbolos, isso gera reconhecimento. Qual que é o link, né? O link é que essa existência, que é uma existência absolutamente corporal, ou seja, a gente existe através de um corpo, né? Independente da crença, independente do rito, a experiência que a gente está aqui nesse ambiente aqui é uma experiência que é um corpo, né? E esse corpo é um corpo que vai se movimentar justamente para encontrar as bases da sua consciência. Olha que quando um recém-nascido nasce, no primeiro segundo, né, quando ele sai do ventre da mãe ali, né? E hoje existe o que a gente chama de Golden Hour. Golden Hour é essa visão mais humanizada em que o nascimento de uma criança, ele não fica condicionado à conveniência do serviço médico. Quando o recém-nascido nasce, acontece uma coisa muito, muito mágica. E hoje existe o que a gente chama de Golden Hour. Golden Hour é essas primeiras horas do recém-nascido, que é colocado imediatamente em contato com a mãe, com a família. Diferente do que acontecia antigamente, né, em que todo parto estava condicionado na lógica do serviço médico, né, então pegava-se a criança, fazia os procedimentos, tirava a criança da mãe, levava para o consultório do pediatra, enfim, hoje não. Então hoje há uma ideia, né, uma noção de que esse recém-nascido que acaba de nascer, ele precisa, olha a palavra que eu estou usando, ele precisa da mãe. Quando esse recém-nascido ele é colocado sobre o dorso da mãe, ele faz uma coisa que é muito incrível. Ele é capaz de rastejar, de fazer um padrão de rastejo para encontrar o seio da mãe. E ali, esse recém-nascido ele vai se alimentar, vai, né, se nutrir, beber, ingerir os líquidos necessários, mas vai também encontrar o calorzinho da mãe, o cuidado, a proteção. Então hoje a gente já sabe que esse movimento, essa noção ativa desse ser que acaba de nascer, que usa do corpo para encontrar suas necessidades básicas, é fundamental para a existência. Então a gente passou muito tempo acreditando numa ideia de que o recém-nascido, que a criança, eram seres ingênuos, incompletos, inacabados. E hoje a gente tem provas científicas muito consistentes mostrando que desde o primeiro segundo de vida a gente já é ou já está consciente da nossa integralidade e do nosso corpo. Claro que existe um limite, que é um limite anatômico, né? Com relação à capacidade de exercer as funções, por exemplo, que um adulto exerce. Mas a gente vai, desde esse primeiro segundo de vida, perseguir o movimento, se mexer para construir as bases da nossa consciência. Então a gente vai construir os símbolos, a gente vai construir as ideias, as nossas histórias, as nossas emoções, o nosso
construir o nosso próprio corpo, né? Na medida que ele vai se transformando e vai se relacionando com o ambiente. Então, essa ideia, penso, logo existo, que dinamiza a nossa vida, né? As escolas separa cabeça e corpo. O mundo do trabalho, as redes sociais hoje, né? Valorizam, separam. Então, parece que há um equívoco epistemológico. Inclusive, tem um livro do professor Antônio Damasio dedicado a só explicar isso, né? O livro se chama justamente isso, justamente com esse título, O Erro de Descartes, que mostra que provavelmente é o contrário. Eu existo, eu me movimento, eu me mexo, logo eu penso. E aí muda tudo, porque a partir do momento que há esse reconhecimento teórico, filosófico, epistemológico, de que a nossa existência, o nosso corpo, cria as bases para a nossa consciência, para a nossa existência, eu começo a entender que se movimentar, e aí hoje a gente chama de atividade física, exercício, esporte, dança, essa coisa que é se movimentar, né, não é uma trivialidade, não é uma coisa que eu vou no mercado, compro, ou um produto. Não, é a forma que a gente tem de existir. A gente existe através de um corpo, saca? Então, nós estamos lidando com um fenômeno que é muito importante, que é o nosso corpo e a função dele para a nossa existência. Então, a pergunta que tem que ser feita é assim, para que a gente se movimenta? Para a gente poder existir, primeiramente. E a saúde, e a beleza, e a estética, e tudo isso são consequências da forma que a gente se movimenta, que vai carregar consequências positivas. Por exemplo, essas que eu falei, né? Saúde é uma consequência positiva, mas pode carregar consequências negativas, né? Quantas pessoas se machucam, morrem se movimentando? A pergunta que a gente tem que fazer é o que orienta, o que está na gênese, no centro, no núcleo do movimento humano, então? Então agora a gente passa a entender movimento humano não só como exercício, esporte, dança, etc. Não. Como essa forma de existir. O que está na gênese da nossa forma de existir, da nossa motivação humana? Ao longo dos últimos 15 anos eu venho me dedicando a entender isso, a tentar explicar qual que é o elemento, ou quais são os elementos mais fundamentais, os mais primários, que vão direcionar a nossa vontade, a nossa motivação, e aí vai vir disciplina, performance, produtividade, etc. Consequências, lembra? Tudo isso é consequência. Vamos tirar as consequências do cenário por um segundo. Vamos olhar para as crianças. O que uma criança realmente deseja quando ela está se movimentando? Então, nos últimos 15 anos eu venho me dedicando, fazendo pesquisa, orientando estudantes de mestrado, de doutorado, de graduação também, dando aula e produzindo muito conteúdo sobre esse assunto, na tentativa de explicar esse fenômeno. Mais recentemente, a gente publicou uma teoria que se chama The Unifying Theory of Physical Activity, que busca as explicações teóricas para esse fenômeno que acontece, que eu estou tentando mostrar aqui. O que a gente tem mostrado? Que nós, seres humanos, potencialmente, temos uma orientação. Pensa numa cebola, sabe? Pensa numa cebola. Vamos pensar lá no núcleo da cebola, aquela coisinha que está lá no meio. Lá no meio tem 4 macro urgências, que a gente chama, ou essências, no português. No inglês a gente está chamando de urgências, vamos chamar aqui no português de essência. 4 macro essências que orientam essa expressão humana de movimento, que são elas. A essência de sentir, essência de explorar, a essência de transformar e a essência de conectar-se, conectar com a gente mesmo, conectar com outras pessoas, conectar com o ambiente, né, com o mundo material, conectar-se com as culturas, né, ou com a cultura. O que a gente tem observado na literatura é que existe uma relação integrada entre esses 4 elementos e que na medida que a gente suporta, na medida que a gente alimenta esses 4 elementos, o movimento ele aparece e ele aparece com melhor qualidade. E o contrário é verdade. Na medida que esses elementos são ausentes na vida das pessoas, sentir, explorar,
transformar e conectar-se, o movimento ou ele deixa de existir ou ele perde qualidade. Então uma criança quando sobe numa árvore, por exemplo, ela não sobe a princípio para ficar forte, para ter saúde, ou sequer para ser autônoma ou competente. Ela sobe porque ela quer conhecer os limites do corpo dela, ela quer sentir emoções, ela quer se desafiar, ela quer transformar a posição do corpo, ela quer se conectar com ela mesma, ter um momento dela, ela quer ter paz, ela quer... Perceba que o ato de explorar essa árvore é um ato que tem uma orientação muito primária, que não está atrelada a consequências distais, aparentemente. O que acontece depois é a forma como essa relação vai acontecer com a árvore. Então eu, como pai, eu posso interferir nessa relação. Por exemplo, ô moleque, sai dessa árvore, você vai se machucar. O que eu estou fazendo? Eu estou interferindo na possibilidade da exploração acontecer de forma efetiva, natural e autêntica. Então, o que a gente tem observado é que o mundo que a gente vive é um mundo que interfere radicalmente nessas quatro essências. E isso explica o porquê que a gente tem tanta dificuldade de existir, de se movimentar, né, e consequentemente existir. Isso explica por que, por exemplo, há muito adoecimento mental em pessoas que, por exemplo, deixam de trabalhar e se aposentam. Por que ambientes de academia tradicional de exercício, as pessoas têm dificuldade de se engajar e se manterem ativas. E também explica por que outras atividades do nosso dia a dia geram tanta vontade, né? Vamos pensar num seriado, né? Com os streamings hoje, com Netflix, etc. Olha o que essas coisas proporcionam pra gente, né? Qual que é a base desse comportamento, né? Tem muito sentir, né? Tem muito transformar, tem muito explorar, tem muita conexão. Então, provavelmente séries ou seriados melhores são esses que geram esses elementos para nós. Vamos imaginar o seguinte. Um cenário, né? Um universo em que essas urgências elas são plenamente, né, altamente suportadas, né? O que aconteceria com o nosso corpo, com a nossa saúde mental, com o nosso afeto, com a nossa emoção, com nossos relacionamentos? A gente já tem prova do que acontece quando a gente quando não é suportada essas essências. Eu dei o exemplo da escola, eu acho que a escola é um bom exemplo para ilustrar isso, né? O quanto de dificuldade, né, o quanto de pouca vontade os estudantes enfrentam a encarar a jornada do estudante, né, de estudar diante de um ambiente que provavelmente não fomenta essas quatro essências. Mas isso é um assunto para uma próxima conversa. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, né, não deixem de assinar aqui o canal. E se estão vendo esse vídeo em alguma outra plataforma, curta, compartilhe. Um abraço e até a próxima.